Nós estamos na estação cuidado. Nessa semana, nessas últimas, no mês anterior, nesse mês, nós temos vivenciado coisas maravilhosas sobre o cuidado, o discipulado na vida da nossa igreja. Nós iniciamos nossa cultura do discipulado semana passada, e alguns irmãos, alguns líderes de células já estão empenhados em aprender para passar para os seus líderes em treinamento, e todas as células, a igreja está querendo cada vez mais estar nesse trilho de discipulado, de cuidar uns dos outros, de abençoar a vida de uns aos outros. E Deus colocou no meu coração da gente conversar sobre sendo discípulos, sobre essa questão de ser discipulado, sobre essa questão de ser um discípulo de Jesus. E hoje, semana que vem, nós vamos conversar um pouco com esse tema, essa série de palavras, sendo discípulo. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. E hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Atos capítulo 11, versículo 26. É o primeiro texto que a gente vai ler nessa noite. As luzes podem diminuir um pouquinho. Nós vamos ler aqui esse texto aí junto, tá bom? Na sua Bíblia, e depois os outros textos nós vamos ler aqui na tela. Então você não vai precisar abrir, mas sim acompanhar a gente aqui à frente. Diz assim, Atos 11, 26, toda a igreja bem junto, 1, 2, 3, e já, vamos lá? E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Repete comigo essa última frase do versículo, bem forte. Vamos lá, a partir de em Antioquia. 1, 2, 3 e já. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez. Amém? As luzes podem ser reduzidas, nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Deus, nós te agradecemos. Te louvamos, Senhor, por tudo que Tu já tens ministrado ao nosso coração. A cura, a restauração, o milagre, o avivamento. Muito obrigado, Deus. Mas nós te pedimos que agora Tu continue falando através da Tua santa palavra. Que ela, Senhor, vá ao nosso coração, ao mais profundo da nossa alma, e traga, Senhor, mudança, e traga, Senhor, resultados, ó Deus, e frutos de mudança na nossa vida. Nós oramos, nós te agradecemos pela oportunidade, liberdade que temos de ler, de aplicar essa palavra ao nosso coração. No nome de Jesus, amém. E amém. Aleluia, meu irmão. Que essa palavra possa entrar no teu e no meu coração. Hoje, Deus quer falar para nós sobre condições para ser um discípulo de Cristo. Para isso a gente precisa entender o que o evangelista Lucas escreve aqui. Ele foi bem assertivo. Lucas quis deixar bem claro uma informação para todos que pudessem ler aqui o que estava acontecendo na igreja no primeiro século. Lucas deixa bem claro aqui que havia 2 nomes em que eram designados as pessoas que seguiam a Jesus Cristo. E que houve uma época em que esse nome passou a ser cristãos. E foi aqui, em Antioquia. Foi justamente aqui, nesse momento aqui, em que o texto vai explicando sobre Barnabé e Saulo, o tempo que eles ficaram em Antioquia, a razão pela qual eles ficaram lá, e o que aconteceu lá, os milagres, a transformação na igreja naquele lugar. Lucas faz questão de deixar claro aqui que essa passagem de Saulo, Barnabé, os discípulos ali por Antioquia, teve uma mudança muito grande.
Uma mudança também na nomenclatura, na maneira com que as pessoas que seguiam a Cristo eram chamados. Porque ele deixa bem claro, antes de todos serem chamados cristãos, a nomenclatura, o nome que se dava para alguém que seguia Jesus era discípulo. Aqui, cristãos em Antioquia começou como termo pejorativo, não foi um elogio não, era pejorativo. Mas só que com o tempo eles abraçaram essa bandeira e passaram a ser chamados de cristãos. Mas antes, no início, todos que passavam a seguir a Jesus era chamado de discípulo. A gente vê claramente isso acontecendo no começo do ministério de Jesus, quando ele vai chamando os discípulos. Ele chama Pedro, ele chama Barnabé, ele chama cada um que ele vai chamando, ele fala, segue-me, seja meu discípulo. E eles eram assim, com Filipe, e com Tomé, e com todos eles. Ele chamava, e cada um que dizia sim, que ouvia o chamado de Jesus e seguia, era acrescentado aqueles que identificavam-se como discípulos de Jesus. E é justamente esse foco, ser discípulo de Jesus Cristo, condições para ser um discípulo de Jesus Cristo, é que a gente vai vendo na jornada, na caminhada do ministério de Jesus e com o relacionamento dele com os que iam o seguindo. A gente vai aprendendo sobre essa questão, porque nós precisamos entender que ou eu preciso discipular alguém, ou eu preciso firmar minha vida, meus pés, meu coração, meu pensamento, em que eu sou um discípulo de Jesus. Essa é uma pergunta que é feita para você nessa noite. Você é um seguidor de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Todos que se sentem na condição, que já se identificaram no seu coração de ser discípulo de Jesus, dá um glória a Deus aí bem forte. 1, 2, 3 e já. Só quem é discípulo de Jesus, vai. Amém. Que seja assim na sua vida. Você se identificou como um discípulo de Jesus. Mas só que a gente vê aqui na palavra de Deus que o que realmente é as condições que as pessoas precisam ter para serem discípulos de Jesus. Sabe por quê? Essa palavra discípulo, discipulado, muitas vezes traz confusão. Muitas vezes essas palavras confundem as pessoas. Alguns falam assim, eu quero ser discipulado porque eu quero ter alguém para perguntar todas as coisas que eu devo fazer. E essas pessoas erram porque pensam que ser discípulo de Jesus e ser discípulo de alguém o orientando é ter uma muleta, para cada passo que der, alguém o ajudá-lo. Outros já erram para o outro lado, porque falam assim, eu não quero, eu só sou discípulo de Jesus. Eu não quero ser discipulado por ninguém, eu não quero que ninguém esteja perto de mim, porque eu não quero que ninguém entre na minha vida. Porque eu não quero que ninguém venha entrar no meu espaço de vida. E as pessoas muitas vezes erram, porque uns pensam que ser discípulo de Jesus e ser discipulado por alguém é ficar totalmente dependente de alguém. Outro pensa que ser discípulo de Jesus, ser discipulado por alguém é ser alguém, é ter alguém que vai governar a minha vida. E a gente se esquece que Jesus a palavra do Senhor vai nos orientando aqui, que ser discípulo é viver essa ideia de uns aos outros. A Bíblia chama de mutualidade. Ser discípulo de Jesus e vivenciar o discipulado na igreja de Cristo é viver a mutualidade, é a prática de caminhar junto, é a prática de viver com o irmão e não isolado.
A Bíblia está cheia disso. A gente em outros anos já meditou várias vezes sobre esses versículos que falam sobre aceitem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, orientem uns aos outros, consolem uns aos outros, confessem, a mensagem de semana passada, confessem os seus pecados uns aos outros, sirvam uns aos outros, animem-se uns aos outros. A Bíblia está cheia dessa questão da mutualidade, do relacionamento. Mas como é que a gente vai viver essa vivência do discipulado cristão se eu não tenho a convicção na minha vida de que eu sou um discípulo? Do que que representa para a minha vida realmente ser um discípulo? Nós, como igreja, precisamos caminhar, prosseguir, ir mais adiante em relação ao discipulado. Amém ou não amém? Precisamos ser discipulados e precisamos aprender a discipular pessoas. Mas nós precisamos, antes de tudo, pensar na nossa vida como discípulo. E eu quero refletir com você justamente isso. 4 características, 4 condições que Jesus mostra para nós, para você realmente ser um discípulo. Antes de você dizer que a palavra de Deus quer que você analise e você pense o que realmente é isso, ser discípulo de Jesus. A Bíblia nos ensina, e aí a gente vai passear por alguns textos bíblicos, que a primeira condição para ser discípulo de Jesus exige ter a vida centralizada, ter Jesus como central, o principal da nossa vida. Ser discípulo exige a centralidade de Jesus na nossa vida, em todo o tempo. Isso ele deixou claro, Jesus, lá em Lucas capítulo 14, e eu convido você a ler comigo, versículo 26, diz assim, vamos lá juntos? Se alguém vem a mim, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, vamos ler de novo, mais forte, mais vivo, com mais intensidade, 1, 2, 3 e já. Se alguém e ama seu pai, sua mãe, essa palavra trouxe um espanto enorme para quem ouvia Jesus na sua palavra. Essa palavra de Jesus trouxe cabelos arrepiados, porque as pessoas não conseguiam entender justamente isso que Jesus está ensinando aqui. Alguém quer ser discípulo de Jesus? Ele disse, ok, mas saiba o seguinte, tudo e todos que você ama é muito bom. Você tem, para que você possa viver feliz e você ser saudável. Mas acima de todas essas coisas, você precisa entender que você tem que amar a Jesus em primeiro lugar. Se por alguma razão, essas coisas todas que você usufrui aqui na terra, e que passarão, estão no lugar de Jesus na sua vida, você está com dificuldade de se identificar como discípulo de Cristo. E aí a gente começa a entender que ser discípulo de Jesus exige muito de nós, porque muitas pessoas colocam seus filhos, amam muito os seus filhos, e os colocam acima do amor a Deus, acima do amor a Jesus.
Outras pessoas amam muito seu cônjuge e colocam seu cônjuge acima do amor a Deus, acima do amor a Jesus. Mas como que essas pessoas colocam essas outras pessoas acima de Jesus? Porque quando perdem, abandonam Jesus. Quantas pessoas abandonaram Jesus porque perderam o cônjuge, porque perderam um filho, porque perdeu alguém que amava muito, enfraqueceu na fé, começou a ficar com raiva de Deus, começou a culpar Deus porque perdeu a mãe, porque perdeu o pai, começou a achar que Deus foi injusto, que não poderia fazer isso com ele. Muitas vezes nós dizemos que amamos a Jesus, mas as coisas que Deus nos deu estão acima, e nós as valorizamos muito mais do que nossa fé em Cristo Jesus. E Jesus vem e deixa claro: não pode ser meu discípulo, porque a centralidade não está nele, a centralidade não está naquilo que ele é. Todas essas coisas são maravilhosas, nós amamos avós, pai, mãe, filho, tios, todos os entes queridos, nós amamos de todo o coração, e perder é muito ruim, traz realmente uma dor muito forte, porque nós não estamos preparados para perder. Por mais que a gente já tenha sepultado muitas pessoas na nossa família, quando a gente perde mais uma, é como se fosse uma dor única. A gente não está preparado para perder, mas lá no interior, no coração do discípulo de Jesus, ele está doendo, ele está sofrendo, mas o seu amor por Jesus permanece intacto, permanece vivo, permanece latente, permanece aceso, porque ele sabe que ele é discípulo, que ela é um discípulo de Jesus. Posso ouvir um amém, querido? Amém. Jesus deixa claro: pessoas não podem estar, entes queridos não podem estar no lugar dele. Que se alguém vem a mim e ama mais o pai, a mãe, mulher, os filhos, irmãs, irmãos, ou até a si mesmo, não pode ser discípulo. Centralidade da vida tem que estar em Jesus. Em outro momento, Jesus fala dessa questão dos senhores, e ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 24, assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e vai fazer o que com o outro? Ou se dedicará a um e... lê comigo aí o finalzinho: vocês não podem servir. Jesus deixa claro. Olha, primeiro ele fala primeiro em relação à questão dos entes queridos. Agora em relação às preciosidades, às coisas de valor que nós temos na nossa vida. Não há como. E olha que muitas vezes, por incrível que pareça, o dinheiro é muito mais amado do que até entes queridos. Dinheiro está na frente, e muito à frente, do que entes queridos, e muitas pessoas morrem por causa dele, perdem amigos, entes queridos. É só ver quando o pai e a mãe morrem, e a briga que começa por aquilo que eles deixaram. Irmãos que perdem relacionamento e deixam de se falar por causa de uma bicicleta, por causa de um carro ano 83, por causa de muito ou de pouco dinheiro. O dinheiro estava acima, porque o amor aos familiares. Jesus vem e fala: olha, tudo bem, família você me coloca como prioridade, mas em relação ao dinheiro, aos bens, se você me troca, se você coloca dinheiro, valor, coisas da área financeira acima do teu amor por mim, você não pode ser meu discípulo. Imagina no primeiro século, porque as pessoas logo depois começaram a perder coisas,
começaram a perder dinheiro. A perseguição de Nero, a perseguição de Roma a todos os cristãos foi uma perseguição tremenda, ferrenha, foi uma perseguição de morte, mas além da perseguição de morte, foi uma perseguição financeira, porque eles perdiam suas fazendas, perdiam suas casas, perdiam aquilo que lutaram por muito tempo para conquistar. Em muitos lugares, no passado e ainda hoje, uma pessoa quando entrega a sua vida a Jesus, antes dela se batizar, é perguntado a ela: você está disposta a morrer? Porque se entregar a vida a Jesus em muitos lugares no planeta significa a sua morte, significa decretar a sua morte. Você está disposto a morrer por amor a Jesus? Você está disposto a perder algum recurso financeiro por amor a Jesus? E a pessoa, para se batizar nesses lugares, ela precisa realmente ter plena convicção do que ela está indo ao encontro de sua vida. Talvez perda, talvez alguma coisa que ela vai ter que abrir mão, mas ela vai, sabendo que é por amor a Jesus. A gente percebe que aqui no Brasil, muitas vezes a gente tem um discipulado, uma palavra que se chama discípulo de Cristo muito superficial, porque as pessoas se dizem discípulos de Jesus, mas estão pouco dispostas a abrir mão, a perder coisas. Algumas pessoas conseguem se dizer discípulos de Jesus, mas nunca contribuíram com a obra dele, nunca contribuíram com a obra missionária, nunca ofertaram para o Senhor Jesus. Isso está desligado no coração. Só quiseram ser discípulos de Jesus para receber a vida eterna, mas para contribuir não. O dinheiro é muito mais importante em seu bolso. Acham que porque são pobres, acham porque tem pouco recurso, não devem contribuir, não podem contribuir, não seria justo contribuir, quando Jesus vem e fala justamente o contrário. Na parábola da viúva pobre, ele deixa bem claro de que ela deu de tudo que tinha mesmo, tendo muito pouco, e ela ganhou muito mais também do que os outros. Jesus deixa claro que o nosso compromisso com Ele, de discipulado, tem que estar acima dos nossos valores financeiros. E é nessa área que Jesus quer tratar a gente. A Bíblia fala muito sobre dinheiro. Jesus falou muito sobre dinheiro, sobre a importância da gente entender a razão do dinheiro na nossa vida, a razão do dinheiro no discipulado. A gente aprende que nessa primeira questão aqui, de condição para ser discípulo, Jesus exige centralidade dele na nossa vida. E com Jesus, a palavra aqui é direta. Na linguagem do nosso cotidiano, é um papo reto. Ou ele está em primeiro lugar, o reino dele é prioridade na nossa vida, ou você não está habilitado para ser um discípulo de Jesus. Você pode até dizer que é, você pode até fazer qualquer outra coisa, mas você não é um discípulo de Jesus. Jesus chama hoje a gente para entender, ele quer ser a centralidade da sua vida, o primeiro de tudo na tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Ser discípulo de Jesus, a gente aprende na palavra dele. Uma outra condição muito importante para ser discípulo de Jesus é morrer. Jesus exige a morte de cada um que diz que vai segui-lo. Jesus exige que essa pessoa morra. O Paulo, José, o André, a Maria, a Antônia, não importa qual nome, ele vai chamando e ele vai dizendo: está pronto para morrer? Não está pronto para morrer? Dá a meia volta e vai embora. Está pronto para morrer? Então vem. Jesus exige a morte. Que morte é essa? Ele deixa para nós lá em Lucas capítulo 14, versículo 27, o início desse pensamento. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lê comigo aí. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser. Jesus está falando de cruz,
E essa cruz aí, quando ele fala de cruz, ele está falando de morte, mas não está falando da morte física que ele teve por mim e por você. Ele está falando da morte de si mesmo. Ele está falando da morte do próprio eu, das próprias vontades. Ele deixa isso bem claro quando ele chega em Lucas, no texto seguinte. Ele diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por amor à minha causa, este a salvará. A morte é exigida por Jesus. O que é morte? É entrega absoluta a Ele. É uma entrega absoluta da sua vida nas mãos de Jesus. Jesus passa a ser o Senhor daquele que decide segui-lo. E quando Ele passa a ser o Senhor daqueles que decidem segui-lo, já não existe mais escolha. A escolha passa a ser não a que eu quero, mas aquela que Ele quer. Não a que eu acho que é melhor, mas aquela que Ele me direciona para que seja melhor para a minha vida. Porque onde estou eu? Morri. Eu entreguei minha vida a Ele. O apóstolo Paulo deixa claro para a gente esse pensamento da morte de si mesmo, das escolhas que estão nas mãos do Senhor, dessa questão da prioridade do discípulo ser a obediência a Jesus, a submissão a Ele, quando ele escreveu lá em Gálatas 2:20, a palavra direta sobre essa questão de morte para si mesmo. Lê comigo aí bem forte: fui crucificado com Cristo. Tem que sair mais forte essa primeira frase desse versículo, porque alguns acham que é só uma ideia metafórica e acabou, ficou lá no pensamento. Não, isso aqui tem que ser real, porque se não for real, não tem discipulado, não é discípulo de Jesus. Olha aí, bem forte. Primeira frase, 1, 2, 3 e já. Fui. A continuidade. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas e a continuidade da história? Tem a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Enquanto não tiver a disposição de viver pela fé, enquanto não tiver a disposição de caminhar por fé, enquanto não tiver o entendimento da palavra quando diz que o justo, o meu justo, viverá pela fé, que é a ideia de crer em Jesus como aquele que supre, que me conduz, que é pessoal, que é uma pessoa. Jesus não é uma força, não é uma fumaça, não é um pensamento. Jesus é uma pessoa. Ele está andando do nosso lado, Ele está com a gente, Ele habita na gente. Enquanto não tem essa convicção de que eu morri com Ele naquela cruz, o meu eu, as minhas vontades, as minhas intenções, os meus sonhos, aquilo que eu achava, deixava de achar, tudo tem que ser crucificado na cruz com Jesus. Por quê? Porque a partir de agora eu vivo pela fé. Enquanto não há essa disposição de morte para si mesmo, não tem discípulo. Você pode cantar, você pode ler a Bíblia, você
pode fazer qualquer outra coisa do evangeliquez, mas você não é um discípulo de Jesus. Você está somando as muitas pessoas que frequentam uma igreja, mas discípulo de Jesus não é, porque um discípulo, para ser um discípulo, a condição é morrer para si mesmo. Além de morrer para si mesmo, precisa colocar Jesus como centro. Além de colocar Jesus como centro, precisa entender que para ser discípulo de Jesus, tem que renunciar. Tem que renunciar. Ser discípulo de Jesus exige renúncia. Repete comigo essa frase, bem forte. Ser discípulo de Jesus, eu falo e vocês repetem. Ser discípulo de Jesus exige renúncia. Amém? Além de Jesus ser o centro, além da pessoa ter decidido ser crucificado com Jesus na cruz, do seu eu já não mais existir, mas é Jesus que conduz suas vontades, essa pessoa precisa entender renúncia. Na caminhada vai viver, como diz o texto, pela fé no Filho de Deus, renunciando o tempo todo, porque todo dia você vai morrer para si mesmo. Você vai acordar para você, vai se olhar no espelho, opa, fala Efraim, o que você quer hoje? O Efraim diz, eu quero isso. Aí eu falo assim, mas eu não quero isso, eu quero Jesus. Diz o que tu queres para mim hoje. Renúncia. Renunciei meu eu, que eu vi no espelho, porque eu quero a vontade de Jesus. Seguir a Jesus significa deixar sempre, todo dia, alguma coisa para trás. O tempo todo, alguma coisa vai ficar para trás. Alguma coisa eu vou dizer não. Alguma coisa não cabe na minha mochila. Alguma coisa eu vou ter que dizer, isso aqui não rola para mim. Não vai. Jesus disse para os seus discípulos em Lucas capítulo 14, versículo 33, sobre essa questão de renúncia. Olha o que ele fala. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o quê? Vamos ler junto aí, bem forte. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Enquanto não nos encontrarmos com Cristo, renunciando coisas nossas, enquanto não tem um encontro real com Cristo, as coisas do reino não são prioridade. Presta atenção. Se as coisas do reino de Deus não são prioridade na sua vida, se tem outras coisas que são prioridade, cuidado. Você pode ter perdido o foco do reino de Deus, ou talvez você nunca tenha encontrado o reino de Deus. Ele não chegou a você. Você ainda não teve encontro com Ele. Se as coisas de Deus não são prioridade para você, tem doença espiritual no seu interior. E você precisa rever isso. Porque o discípulo de Jesus é aquele que reconhece que Jesus é o que Ele possui de mais valioso. Por isso ele renuncia a tudo. Por isso ele não tem nada na vida que ele fala assim, por Jesus, isso aqui eu não posso abrir mão. Não, ele renuncia tudo. Ele considera que tudo que ele tem foi dado por Jesus, é graça, é misericórdia de Jesus. Então ele renuncia tudo para seguir incondicionalmente a Jesus. Se ele tiver que renunciar uma carreira por causa do amor a Jesus, ele renuncia. Se ele tiver que renunciar dinheiro por causa de Jesus, se ele tiver que renunciar um prazer, ele renuncia. Se ele tiver que renunciar qualquer outra coisa, ele vai renunciar. Algo que seja muito bom, algo que seja esplendoroso, melhor para a vida dele, mas ele vai preferir a vontade de Jesus. Por quê? Porque ele entende que Jesus está dizendo para ele aqui, se não renunciar a tudo que possui,
não pode ser meu discípulo. Como é que era a característica? Como Jesus ensinava isso para os discípulos? Caminhando. Ele caminhava de aldeia, de cidade em cidade, e ele chamava. Quando ele chamava as pessoas, elas tinham que dava para carregar a casa junto, dava para carregar a esposa junto, dava para carregar o cachorro junto, dava para carregar o que estava na despensa para comer junto. Não dava. Jesus caminhava de cidade em cidade, pregando nas aldeias, nas vilas, nos vilarejos, e por aí diante ele passava e falava: vem comigo. Os discípulos, aquilo era uma dinâmica, aquilo era um ensinamento do que seria segui-lo. Eles precisariam abrir mão mesmo. A comida de amanhã, Jesus ia providenciar, ele é o nosso mestre. Não teve comida, Jesus sabe por que não teve comida. Não teve onde a gente dormir direito, Jesus sabe por quê. Não, a gente vai dormir hoje ali, naquela casa. Não, a gente vai fazer uma barraca naquela mata ali. Jesus era o discípulo, estava à frente, junto com eles, passando por todas as circunstâncias e ensinando para os discípulos sobre essa questão de abrir mão, de renunciar a tudo que possui. Alguns encontraram muita dificuldade com essa questão. Quando o jovem rico chegou para Jesus e perguntou o que faria para herdar a vida eterna, Jesus falou para ele que ele precisava renunciar a alguma coisa. Não deu para ele renunciar, saiu dali sem a bênção. Nicodemos, que foi à noite, escondido, perguntar a Jesus o que era preciso fazer para nascer de novo. Jesus dá a resposta para ele, mas Nicodemos era um líder judaico. Nicodemos era um líder, tinha nome, ele tinha respeito pela sua nação. Como ele poderia agora seguir aquele mestre, aquele rabi, que escolhia pessoas pobres para segui-lo? Nicodemos encontrou dificuldade para poder abrir mão. Muitas pessoas não são discípulos de Jesus coisa nenhuma, porque não abrem mão de nada. Jesus não está em primeiro lugar e essa pessoa não renuncia a nada. Ela simplesmente acopla a casca de cristão na sua vida e ela simplesmente diz que é alguma coisa para poder acariciar seu próprio coração e dizer: eu sou crente, eu sou de cristão. Mas ela não é discípulo porque não abriu mão de nada. Assim foi na história do cristianismo. 300 anos após a morte de Jesus, depois de muita perseguição, morte aos discípulos, os cristãos, levanta um rei, Constantino, e Constantino então decide mudar a estratégia e ele se intitula agora cristão. E todos no seu reino deveriam ser cristãos agora. O rei é crente, então todo mundo tem que ser agora também crente. Então as pessoas de todos os lugares, de todas as províncias vieram para ser agora cristãos, mas elas simplesmente aderiram à religião do rei, aderiram à religião de Constantino. Elas não mudaram em seus corações, elas não tiveram um novo nascimento, elas não deixaram nada, elas pelo contrário traziam consigo suas histórias pagãs, as histórias de suas religiões e acoplavam ao cristianismo, e acoplavam as coisas da igreja cristã. E aí começou uma luta tremenda a partir daí então, com essa questão do cristianismo, que a gente vê hoje um monte de coisa acoplada ao cristianismo, que não está na Bíblia, mas porque vem desde lá do primeiro século. Muitas pessoas são assim, estão dentro de uma igreja, mas são como o jovem rico e como Nicodemos, não abrem mão de uma vida sexual livre, não abrem mão de internet ou mídias sociais para poder ter um tempo com Cristo, não abrem mão de amizades, não abrem mão de tempo para poder servir ao Senhor, não abrem mão de nada. Algumas pessoas não abrem mão nem do dia que tem um culto na sua igreja para vir ao culto, tem sempre alguma outra coisa importante para fazer, não consegue abrir mão. Nós estamos numa geração que achamos que podemos ser chamados de discípulos de Jesus, fazendo o que bem entende, como bem entende, da maneira que entende, e a Bíblia é radicalmente contra isso. Por isso que muitas pessoas serão surpreendidas
quando chegarem na eternidade, com a palavra não vos conhece. Por quê? Porque essas pessoas nunca foram discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus é renúncia, é abrir mão, é querer dizer: Jesus, faz tua vontade. Eu penso assim, minha visão é essa, eu aprendi daquela outra maneira, ao longo da minha história eu aprendi daquele outro jeito, mas eu abro mão disso tudo para viver o que tu queres, porque eu renuncio a tudo isso. Imagina um homem que viveu sua vida sexual livre a vida toda, e que encontrava revistas pornográficas na sala da casa, cresceu assim. E os pais diziam para ele desde menino: olha, você para ser homem tem que ter relacionamento sexual mesmo. E alguns pais levavam para casa de prostituição o menino. E ele agora, depois dos seus 35, 40 anos, ele encontra Jesus e teve uma vida sexual dessa maneira deturpada, completamente errada. Ele vai ter que renunciar a muita coisa que aprendeu. Ele vai ter que renunciar a coisas que estão na sua história de vida. Imagina um menino, uma menina que nasceu num lugar onde o traficante é que tem respeito, onde o traficante é a pessoa importante. Ele aprendeu que andar com uma arma na cintura, andar com um radinho na mão, andar com muitos projetis na mochila, significa ser respeitado, significa ser alguém importante para a sua comunidade. E essa pessoa agora, ela entrega a sua vida a Jesus, e ela entende que ela precisa ser discípulo de Jesus, e alguém vem e diz para ela assim: ó, você tem que abandonar aquilo que você aprendeu desde pequenininho, que é importante. O quê? Ser respeitado pelas pessoas que estão à sua volta. Deixa esse fuzil ali, renuncia essa pistola, tira essa mochila cheia de projetil, deixa aqui esse monte de droga. Agora você renuncia a tudo isso que você aprendeu desde pequeno e vai viver uma nova vida com Jesus. Renunciar é fácil? Seja em qualquer que for a circunstância, renunciar não é fácil. Renunciar dói. Renunciar vai lá no nosso coração, na nossa mente. Renunciar mexe com a gente, por isso que muitas pessoas não renunciam nada. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não renunciaram a nada. Continuam sua vida de duplo pensamento, vida dupla. Chega na igreja é crente, mas chega lá fora não tem nada de renúncia de nada. Não pode ser chamado discípulo de Jesus. É discípulo de Jesus aqueles que centralizam suas vidas em Cristo. É discípulo de Jesus aqueles que morreram para si mesmo. É um discípulo de Jesus aqueles que rejeitam, que abandonam aquilo que não é a vontade do Senhor. E por último, é discípulo de Jesus, é condição para ser discípulo de Jesus, aquele que permanece na palavra. Jesus exigiu isso, permanência na palavra. Não, eu passei na igreja e eu fiz isso tudo aí em 1998. Mas depois eu desviei e, sabe, um dia, quem sabe, quando eu puder, eu volto e refaço tudo na minha vida. Não é assim que Jesus quis dizer. A ideia de Jesus é a permanência. Alguém é discípulo de Jesus quando ele permanece. Onde? Centralizado na palavra. Ele deixou isso bem claro em João 8:31, quando ele diz assim, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Lê comigo. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, permaneçam firmes na minha palavra. Tem um monte de gente dizendo aí para vocês saírem, meterem o pé. Tem um monte de gente dizendo, volta no caminho. Tem mãe falando, volta, está seguindo Jesus, porque tem mulher falando, olha, tem que voltar porque tem que resolver isso. Tem gente dizendo aí, você é maluco, largou tudo para seguir a Jesus. Mas Jesus volta para os discípulos e fala, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, no que eu estou orientando a vocês, aí sim, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Jesus deixa claro que é essa intimidade aí com Ele
que caracteriza um discípulo. É essa confiança que caracteriza um discípulo. Hoje Jesus fala ao nosso ouvido, fala. O Espírito Santo fala. A gente ouve Ele falar muitas vezes ao nosso coração. Mas a maneira principal com que Jesus fala para a gente é através da sua palavra. Quem conhece Jesus, conhece a palavra dele. Anda baseado, está permanecendo-se cada dia mais na palavra dele. É a prática, é o conhecer e a prática dessa palavra que faz com que a pessoa cada vez mais esteja habilitado a ser um discípulo de Jesus. Preste atenção, não é ser membro de igreja que faz alguém ser discípulo de Jesus. Fala para quem está ao teu lado aí, me ajuda em nome de Jesus. Talvez ele não entendeu. Diz aí, não é ser só membro da igreja. Não é ser só membro da igreja. Por favor, ouça esse negócio. Não é ser só membro de uma igreja. Não é só vir a um culto. Não, ouça isso. Se eu pudesse, eu pegava você e gritava no teu ouvido pelo colarinho. Entenda, não é só isso. Isso não é ser discípulo. Quantas igrejas estão cheias de pessoas, mas não estão cheias de discípulos de Jesus. O fato de alguém estar numa igreja não significa que é discípulo. Uma pessoa pode estar numa igreja e não ser um discípulo de Jesus. Pode cantar, pode chorar, pode verter lágrima, pode levantar a mão, pode orar. Pode abençoar outro, pode dar um dízimo, pode falar uma palavra bonita de consolo para as pessoas, pode até conhecer um texto da Bíblia ou porções da Bíblia, não ser discípulo. Não basta estar no ambiente eclesiástico, é muito mais profundo do que isso aí. O discípulo, ele permanece na palavra. Primeiro, ele permanece na palavra que Jesus lhe deu. Então, em meio às dificuldades da vida, ele está firme na palavra. Ele está firme naquilo que Jesus deseja para a vida dele. Ele não passou pela palavra, ele está firme na palavra. Ele caminha baseado nessa palavra. Ele tem desejo de conhecer essa palavra. Ele quer ter mais palavra de Jesus. E ao mesmo tempo que isso acontece, a continuidade da vida de quem está na palavra também acontece. João 15:8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos ler juntos? Nisto, lá do início, João 15:8. Isso aí. Vai lá, bem forte. Meu Pai Amém? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto à NVI, e assim serão os meus discípulos. Discípulo de Jesus permanece na palavra, e quando ele permanece, ele frutifica. Você acredita que tem gente que está na igreja e por não ser discípulo de Jesus não frutifica nunca? Não frutifica no seu comportamento, não frutifica nos seus dons, não frutifica semeando a palavra e ganhando o outro para Jesus, não frutifica porque não discipula ninguém, não frutifica porque não terceiriza para ninguém o que Jesus tem feito no seu coração, não frutifica nunca. Jesus chama a gente para permanecer na palavra e dar frutos o tempo todo. Isso é ser um discípulo dele. Posso ouvir um amém? Senhor Jesus te chama para uma coisa mais séria. Senhor Jesus te chama para uma caminhada mais séria. Ele te chama para ser discípulo dele. E ser discípulo dele não é frequentar uma igreja. Se você deseja frequentar uma igreja, você ainda está longe do que Jesus quer para cada um de nós. Jesus te chama para segui-lo. E para segui-lo e ser discípulo, ou uma discípula dele, você tem que colocar ele como centro da sua vida. Você tem que orar hoje: Jesus, eu quero que tu sejas o centro da minha história.
Você tem que decidir nessa noite, dizer: Senhor, eu quero morrer todo dia para mim, para as minhas vontades. Eu quero que a sua seja a minha vontade. Senhor, eu preciso, Senhor Jesus, permanecer nessa palavra, viver nela, frutificar nela, caminhar nela. Senhor, eu quero renúncia. O que eu preciso renunciar na minha vida? O que eu preciso renunciar para prosseguir nesse discipulado? Em que fase você está? O que você precisa nessa noite? Abrir mão e continuar sendo discípulo de Jesus? A outra pergunta: você se encontra em condições de se dizer: eu sou um discípulo de Jesus? Nós precisamos querer isso todo dia para a gente. Todo mundo que é crente aqui precisa todo dia reconsiderar a sua entrega a Jesus e dizer: eu quero de novo, eu quero ser discípulo de Jesus. Todos nós precisamos fazer isso. Se você nunca fez, se tem alguém aqui que nunca tomou a decisão de ser discípulo de Jesus, precisa tomar hoje. Porque Jesus, Ele vem para salvar os seus discípulos. Ele volta para levar os seus discípulos. A salvação é para os seus discípulos. A vida eterna, na eternidade com Jesus, é para quem é discípulo dele. Tudo é para quem é discípulo dele. Não é para quem frequenta uma igreja. Então você precisa nessa noite considerar o seu coração e dizer: Senhor, eu quero ser um discípulo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? E eu queria convidar você a orar comigo. Eu faço essa oração compartilhando com você esse desejo no coração. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar.